Olá, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? É sempre um prazer interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. E estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Desta vez, nós iremos falar sobre a liberdade que obtemos em Cristo. Então, veja. E podemos ler aqui em 2 Coríntios, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, que diz: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, meus amados irmãos e irmãs, muitos pregadores defensores do mundanismo e de ideias liberalistas usam essa passagem de 2 Coríntios 3,17 para dizer que a partir de Cristo o cristão pode fazer tudo o que quiser. Então, baseado nessa passagem, nós temos em Cristo a liberdade, então podemos fazer tudo o que quisermos. Mas será que a passagem está dizendo isso? Primeiro que tudo, temos que entender, por exemplo, que um texto sem contexto é um pretexto para uma heresia. Vejamos que Paulo também diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Então, por isso precisamos ter sempre cuidado e examinarmos as Escrituras como um conjunto, examinarmos as Escrituras ao todo e não apenas versículos isolados. Porque versículos isolados, eles podem incorrer em perigo de heresia quando o tiramos desse seu contexto. Então, analisando aqui 2 Coríntios 5,17, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas que liberdade é essa? Será que é a liberdade para pecarmos? Para fazermos o que quisermos? Para fazermos no culto do Senhor o que quisermos também? Para pular, para rodopiar, para sapatear? É isso também que a palavra está dizendo? Porque muitos pregadores usam esse texto também para dizer que podemos fazer do culto do Senhor uma bagunça. Bem, mas também Paulo diz que tudo deve ser feito com ordem e decência. É uma coisa que nós precisamos ter cuidado, uma coisa que Deus sempre prioriza no seu culto, que deve ser feito com ordem e decência. Então veja, a passagem também não está falando disso. Que liberdade é essa que Cristo nos proporcionou? Então vamos lá para Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Veja, meus amados e minhas amadas, mais uma vez: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então, Cristo nos libertou de quê? Do jugo do pecado, da servidão do pecado e do jugo da lei. Então, a lei condenava o pecador e o transgressor sem misericórdia. Então, o pecador que pecasse, de acordo com a lei, ele deveria morrer, certo? Então, veja, já a graça, ela produz a vida pelo Espírito Santo. Então, podemos ver aqui em 2 Coríntios 3,17 um contraste. Quando olhamos todo o contexto, podemos ver um contraste entre a lei e a graça, certo? Então, é isso que o texto quer dizer. Então, a lei condenava o pecador à morte. É por isso que o texto diz também que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, a letra que mata aqui
não é a letra do estudo acadêmico, certo? A letra que mata aqui não é a teologia, certo? A letra que mata é justamente a lei, justamente a letra da lei, certo? Que condenava o pecador à morte sem misericórdia, enquanto que a graça, o Espírito, produz vida, certo? Então veja, então por isso que pela graça nós recebemos o Espírito Santo, e com o Espírito Santo na nossa vida nós somos um novo ser, uma nova criatura, e nos despojamos do velho homem, certo? Então não vivemos mais segundo nossos instintos egoístas, somos uma nova criatura em Cristo Jesus, e não somos mais escravos do pecado, e não estamos mais debaixo do jugo e da servidão da lei. Amém? Então os irmãos estão entendendo? Então veja, agora vamos para Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículo 1, que diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então veja, então o texto mostra de maneira clara. Aí o versículo 2 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então só essa passagem complementa tudo o que eu havia dito aqui anteriormente. Então, lembrando mais uma vez que o verdadeiro intérprete da Escritura deve dizer o que a Escritura realmente diz, e não supor que ela diga o que ela não diz. Lá em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, meus amados irmãos e irmãs, que digamos apenas aquilo que a Bíblia diz, e não aquilo que a Bíblia não diz. Aquilo que a Bíblia não diz, precisamos nos calar. Devemos nos calar a respeito daquilo que a Bíblia não fala. Mas o que a Bíblia diz, realmente devemos dizer e esclarecer. Então que Deus possa abençoar a todos vocês, que todos possam crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.